Para alguns, então, se sustenta a teoria de que esses círculos nas plantações, eles não são nada mais do que um negócio lucrativo, né, entre fraudadores, jornalistas e fotógrafos, principalmente os fotógrafos sensacionalistas, né. Mas como a gente viu também, esse é apenas um aspecto dessa questão, porque há muitas outras coisas envolvidas. Muitos fazendeiros eles já se cansaram desse fenômeno e eles sistematicamente eles dissuadem os visitantes e esses adoradores de círculos, cortando qualquer formação assim que elas aparecem. E nem todos os fazendeiros também estão dispostos a entrar nessa jogada e ficar cobrando ingresso para que as pessoas possam ver os círculos, ao invés de ficar cuidando das plantações e dos animais. Tem gente que realmente tem mais o que fazer. Mesmo assim, mesmo com a destruição sistemática desses círculos, tu tem casos onde eles continuam aparecendo nos mesmos campos, sendo destruídos na sequência. O que mostra que se esses círculos, se essas construções, elas são falsas, ou os fraudadores são burros a ponto de desperdiçar completa e repetidamente esse esforço e não obter qualquer mídia em cima, ou então estão dispostos a elaborar os círculos só pelo prazer de trabalhar no escuro por horas a fio, né? O que também não faz nenhum sentido. Vamos lembrar algumas coisas aqui. Em matemática, tá? Um fractal, ele é uma forma geométrica que contém uma estrutura detalhada super complexa, cujas propriedades, tá, em geral, elas se repetem em qualquer escala que tu colocar. Isso significa que os padrões da figura inteira são repetidos em cada parte. Em outras palavras, tu tens ali uma relação infinita da forma matriz que mantém essas propriedades originais. Mas enfim, se essa replicação ela for exatamente a mesma em todas as escalas, a gente chama isso de escala ou forma autossimilar. No domingo, dia 7 de julho de 1996, o que foi chamado na época de um dos mais complexos e espetaculares desenhos de agroglifos já vistos, tá, apareceu de novo na Inglaterra. E era um padrão fractal surpreendente, chamado, exatamente por isso tudo que eu expliquei, de conjunto de Julia, por causa dessas relações matemáticas com o conjunto de Mandelbrot, e que demonstra claramente algum tipo de altíssimo planejamento matemático. O agroglifo, conhecido como Julia 7 ou conjunto de Julia, ele é uma espiral com características fractais, como eu acabei de dizer, e ele tem 151 círculos. Ele mede 279 metros. E esse círculo se tornou um dos círculos nas plantações mais famosos e importantes da história. Além das reivindicações que se tornaram padrão com círculos de colheita, até mais significativos, como aquela questão da dificuldade de fazer os desenhos, né? E nesse caso, uma dificuldade imensa, né? Este caso, tá, ele tem algumas características que são únicas dele. Um dos argumentos mais convincentes para a autenticidade do Julia 7, como é chamado lá o conjunto de Julia na Grã-Bretanha, tá, é que pessoas honestas e respeitáveis atestam sua aparição quase instantânea. Estas são pessoas com credibilidade contando coisas incríveis. Em nenhum lugar isso é mais evidente do que nos relatos fornecidos por pessoas que não teriam nada a ganhar e muito a perder inventando tal história. É uma falácia lógica. E com isso em mente, tá, nós vamos tentar então examinar esses relatos todos, de quem viu o que e quando, começando em ordem cronológica. Então, este caso, ele aparentemente oferecia a ilusão da corroboração através de que a gente chama de testemunhos cruzados, né? Embora o princípio parecesse um caso, digamos assim, hermético, né? Fechadinho, né? Com uma triangulação de evidências claras, né? Dos guardas de Stonehenge, do fazendeiro local, do piloto, né? Dos motoristas que estavam na rodovia, apontando para a mesma conclusão inexplicável. Quando a gente vai mais a fundo, né, essas explicações ficam bem mais difíceis. Tá? Então, com ou sem os relatos, os problemas maiores que eu estou descrevendo aqui persistem. Como ele foi feito? Quem fez? E quando fez? A navalha de Oca, né, ela pressupõe o seguinte: se tu coloca na mesa duas ou mais explicações para um mesmo fenômeno, a explicação mais simples deve ser a verdadeira. Tu não precisa de uma complexidade inerente. Em 16 de novembro de 1974, uma mensagem de rádio codificada, ela foi transmitida do Observatório de Arecibo. Ela continha informações sobre matemática, sobre a humanidade, sobre o sistema solar, sobre DNA,
E sobre o próprio observatório. O destino dessa mensagem, ela foi apontada e enviada, tá? Era Messier 13, que era conhecida como a NGC 6205. É um aglomerado estelar globular que está localizado a mais ou menos 25 mil anos-luz da Terra, tá? Na constelação de Hércules. E quase 50 anos depois, tá? Essa mensagem continua sendo um ícone, tá? Ela é um ponto focal na busca por inteligência extraterrestre, tá? Que é o sistema 7, né? E ela também é muito importante porque ela levanta uma questão do porquê que nós não ouvimos falar de outra civilização extraterrestre até agora, tá? Inclusive tem uma questão envolvida aí que é o paradoxo de Fermi. Muitos cientistas notáveis, tá, como o David Brin, o Stephen Hawking, eles expressaram críticas gigantescas a essa abordagem das mensagens. Porque, segundo esses autores, o próprio ato de anunciar a existência da humanidade para potenciais civilizações alienígenas, e é muito improvável que elas não existam, algumas das quais, dessas civilizações até podem ser malévolas, isso representa um risco existencial para a humanidade. As mensagens, elas têm que ser controladas. Por que existe esse receio? Porque, segundo alguns, o universo ele pode ser uma espécie de floresta sombria, porque existe uma ameaça eterna de que qualquer ser vivo que expõe a própria existência vai ser aniquilado de imediato. Quando o projeto 7, projeto de busca por inteligência extraterrestre, ele foi lançado, e ele foi lançado em fevereiro, oficialmente em fevereiro de 1984, muitos cientistas consideraram esse projeto excessivamente ousado. As teses investigadas pelos pesquisadores, inclusive o gigantesco Carl Sagan, elas foram chamadas na época de pseudocientíficas. Afinal, na época, até se justifica isso, porque não se conhecia nenhum planeta fora do sistema solar, ou seja, o que a gente chama de exoplaneta. Toda a ideia de que o projeto 7 e que essa busca por inteligência extraterrestre era uma pseudociência, era uma grande bobagem, né, era uma loucura, foi por água abaixo nos últimos anos. Porque hoje, tanto o Hubble como o James Webb e outros sistemas de pesquisa localizaram mais de 5.100 planetas fora do nosso sistema solar. É uma infinidade de planetas, mas só uma pequena parcela deles é capaz de abrigar a vida. Mas o problema também é que tem uma questão oposta. A gente só conhece a vida como ela é porque a gente está nessa região de Goldilocks. A gente não sabe como se ela é possível e como ela seria em outros planetas. É fato que a maior parte dos agroglifos são farsas. É fato. Ponto. Não há dúvida sobre isso. O fenômeno, ele é milenar. Ele não começou ontem. Existem correções geométricas e topológicas para que elas apareçam, inclusive, de forma perfeita quando registrados, vistos de cima, quando registrados dessa forma. Fisicamente diferenciados no processo de construção. Existem vários tipos de círculo. Basicamente 3, como eu havia citado. Alguns círculos são naturais. Outros círculos são farsas. E alguns círculos são inexplicáveis.